Então, começar mais uma vez, né, dando boa noite a todos que estão participando aqui na plataforma e quem está acompanhando pelo YouTube. Agradecer a participação. Então, é um prazer imenso receber vocês aqui. Hoje é o segundo encontro do nosso projeto de extensão do Grupo de Interesse Especial Saúde da População Negra. Quero fazer aí um parêntese que hoje o nosso projeto está fazendo parte, está integrando a agenda da campanha de 21 dias de ativismo contra o racismo, que é uma campanha que foi criada pela ativista Luciene Lacerda. Foi ela que esteve com a gente na abertura do projeto no mês passado. E informar que a campanha ela se iniciou no dia 7 de março e vai até o dia 27. E aí tem uma agenda recheada de atividades, tanto com atividades online, presencial. E aí, para quem não conhece a campanha, depois a gente vai deixar aqui no chat para vocês acompanharem e participarem dessas atividades. Então, me apresentando, eu sou Cláudia Regina, sou uma mulher preta, periférica, candomblecista, filha de Oxum, da Maria e do Cecílio e também neta de benzedeira. E desde muito cedo eu tenho aí o cuidado como esse movimento vivo em mim. Atualmente eu estou servidora da UFMG como técnica de enfermagem, estou graduanda no 8º período de fisioterapia também pela UFMG, e eu acho que voltar para a universidade em 2020 foi muito esse ponto de partida para que eu começasse a pensar nesse projeto, porque ele surge a partir aí dos meus incômodos, das minhas inquietudes, porque eu percebi que o lugar onde eu me via, onde os corpos negros eram vistos, era só ali em peças anatômicas ou em experimentos sociais que não contribuíam para nosso povo preto. E aí, a partir daí, eu entendi que um dos caminhos que a gente poderia percorrer era falar sobre saúde da população negra, era conhecer políticas públicas, particularidades, necessidades e, além disso, as diversas formas de cuidados que a gente quer e também que a gente merece. E para isso a gente traz aí a atuação de profissionais que estão promovendo a nossa saúde e a partir de um olhar e de perspectiva de nós, povo preto. Então, eu acho que esse é um dos principais objetivos desse projeto, que é falar da nossa saúde com os nossos. Né? Então, eu gosto de dizer que esse aqui é um espaço que é feito de nós, por nós e para nós. E aí, para que esse espaço possa ser um lugar de trocas, de experiências, eu quero dizer mais uma vez para que vocês se sintam à vontade para conversar com a gente. Eu acho que esse lugar do bate-papo, da conversa, da troca, ela é muito necessária e esse espaço aqui ele vai servir para isso. Então, não tem certo, não tem errado, sintam-se bem à vontade. Eu gostaria também de agradecer a parceria do professor Alisson e da professora Fernanda, que estão caminhando junto comigo aí na construção desse projeto. E para a gente não se alongar, né, para a gente poder falar sobre o tema de hoje, eu gostaria de convidar a Grazi Martins, que vai abordar o tema de racismo estrutural, ações afirmativas e saúde da população negra. Então, Grazi, seja muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar esse convite. Oi, boa noite. Obrigada pelo convite, Cláudia. Assim como a Cláudia falou, meu nome é Graziele, eu sou fisioterapeuta e estou residente do 2º ano do Programa de Saúde Coletiva em Gestão aqui na Escola de Saúde Pública, no Rio Grande do Sul. Deixa eu ver. Ai, Cláudia, não tá passando, socorro. Se quiser, tira a apresentação e projeta ela de novo, Grazi. Tá, peraí. Oi, Jesus. Vou abrir. Foi? Foi. Estão vendo? Sim. Tá. Sim. Então, começando, né? Mais importante do que saber para onde a gente está indo, é muito importante saber de onde a gente vem, né? Então, eu sou uma mulher preta, eu tenho 29 anos, eu sou filha da Silvia e mãe do Miguel. Eu gosto de dizer que a minha cor favorita é amarelo, como dizia Emicida, né? Amarelo, porque acredito que se a afetividade tivesse uma cor, seria amarelo, que é essa cor solar, né?
porque é importante da gente lembrar que as nossas práticas, principalmente porque a gente está falando de saúde, elas precisam ser voltadas com afetividade. Eu sou filha de Oxum, que é Iabá, que representa a docilidade e também estratégia. Por isso que eu trago essa frase aqui, que vençamos nossas batalhas com gentileza, porque o mundo está tão insano que é necessário que a gente tenha gentileza na hora, principalmente no fazer saúde. Eu sou promotora de saúde da população negra pela Prefeitura aqui de Porto Alegre. Sou fisioterapeuta formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o meu interesse pela saúde coletiva, ele começa a partir dessa inquietude que a Cláudia disse, né? De perceber os incômodos da gente não se ver nos currículos, de estar na universidade, a gente só se vê em lugares de subserviência, servindo. Então, é a partir daí que começa. Eu trago essa poesia aqui para a gente refletir no início. Ainda não somos livres. Ainda não somos livres. Depois de tanto tempo, mamãe é escrava da casa grande no bairro de luxo. Papai é escravo da cachaça do boteco da esquina. Meu irmão mais velho é motorista de bacana. Ainda não somos livres. Ainda não somos livres. Depois de tanto tempo, eu ganhei uma bolsa de estudos meio lei do ventre livre. A patroa da minha mãe é quem paga. Sempre li as entrelinhas de todos os livros que encontrei. Ainda somos escravos, nunca fomos eslavos, muito menos imigrantes. Ainda não somos livres. O capitão do mato espreita no carro preto com sirene estridente. Se começar a operação Pente Fino, não escapa. Ainda há um barco que transporta a negrada todos os dias. É um ônibus lotado, cravejado de assaltos e balas perdidas. Ainda não somos livres. Favela e senzala depois de tanto tempo. A autora desse poema é a Cristiane Sobral e o nome do livro é Não Vou Mais Lavar os Pratos. Então, iniciando, é preciso que a gente discuta alguns racismos para que a gente possa entender os dados que eu vou apresentar aqui. Então, o racismo estrutural, segundo Grada Quilombo, é o privilégio de pessoas brancas colocando pessoas de outros grupos racializados em uma desvantagem visível fora das estruturas dominantes. O Silvio de Almeida ele vai dizer que o racismo ele é sempre estrutural, ou seja, integra a organização econômica e política da sociedade de forma inescapável. Racismo é a manifestação normal de uma sociedade e não um fenômeno patológico ou que expressa algum tipo de anormalidade. O racismo institucional, ele não é apenas um fenômeno ideológico, mas ele também é institucionalizado. Tem um padrão de tratamento desigual nas operações cotidianas, tais como em sistemas e agendas educativas, mercado de trabalho, justiça criminal e etc. Ele coloca os sujeitos brancos em clara vantagem em relação a outros grupos racializados. E o racismo ambiental, segundo a pensadora negra Tânia Teixeira, ele coloca grupos racializados, especialmente negros e indígenas, que são os mais afetados por problemas ambientais devido a decisões políticas e econômicas que reforçam as desigualdades históricas. Então, esses povos eles vivem de forma desproporcional em áreas com maior poluição, falta de saneamento, contaminação da água e exposição a desastres. Essa desigualdade ela não acontece por acaso, mas sim porque as políticas públicas e interesses econômicos muitas vezes colocam empreendimentos e empreendedores como lixões e indústrias prejudiciais próximas às comunidades vulneráveis, sem oferecer a elas os mesmos direitos e proteção ambiental garantidas a essa outra parte da sociedade. Ou seja, ele não é uma questão só de ambiental, mas também é uma questão social. Então, quando a gente vai falar de genocídio da população negra, desde 2013, a letalidade policial, que é a morte pela polícia, ela cresceu 188%. Então, em 2023, foram 6.393 vítimas, e dessas vítimas, 82% eram negras, 71% tinham de 12 a 29 anos, e 99% eram do sexo masculino. Ou seja, existe um risco relativo de um negro morrer por intervenção da polícia, e esse risco ele é 3,8 vezes maior. Mas, em contraponto, a gente também tem a vitimização policial, que é a morte dos policiais, que vem crescendo, e o perfil desses policiais mortos
são 69% de negros, 51% entre 35 e 49 anos e 96% de sexo masculino. Ou seja, a comunidade, no geral, é vítima do genocídio da polícia, mas também esse mesmo instrumento que está sendo usado para matar também é o alvo dessa arma. E esses dados eles são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública do ano passado. Então, aqui são alguns prints que eu fiz da página do Guelé 10, que falam sobre violência policial. Então, ou seja, ao invés de estarem promovendo a segurança, o que está sendo feito é a promoção da insegurança. A pobreza e violência tiram 6 anos de vida dos negros no Brasil. O policial militar apontado como autor do tiro que matou uma menina no Rio de Janeiro, ele foi absolvido. O caso da Marielle, que a gente viu que levou muitos anos até ter uma resolução. Quase 90% dos mortos por policiais em 2023 eram negros, e mortes pela polícia têm pouca transparência, segundo a ONU. E aqui o caso do universitário que foi baleado por um policial militar, que foi recentemente. Então aqui eu trago um gráfico para explicar que a morte violenta intencional, ela pode ser de 5 tipos: homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte, morte decorrente de intervenção policial e mortes violentas intencionais. Se a gente for analisar o gráfico, mais de 60% dessas mortes, elas são de pessoas negras. A professora Diana Anunciação, da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, ela traz um estudo a questão da fundada suspeita, que é uma justificativa para a abordagem policial sem um mandato, que se baseia em 5 fatores principais: raça, cor, pertencimento territorial, situação econômica, aparência, aspectos estéticos, atitudes e comportamentos, e o contexto do local onde o indivíduo se encontra. Então, a simples presença de uma dessas características, sobretudo a raça-cor, já coloca o indivíduo em uma posição de suspeito. E isso foi o que aconteceu com o jovem, que ele foi mira da polícia e por ser confundido com um assaltante, sendo que ele não tinha nada a ver com isso. Então, aqui, a população em situação de rua, de acordo com o cadastro único, em dezembro de 23, 69% da população em situação de rua no Brasil era negra na faixa etária, entre 18 e 59 anos, sobrevivendo com até R$ 109 por mês. A população privada de liberdade, aqui, essa tabela 92, que também foi tirada do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, traz a evolução nos últimos anos das pessoas encarceradas. Então, esse número aqui é o número de presos no sistema. Então, se a gente vai comparar a população negra com a população branca, a gente vê que é bem superior, e o único ano que estabilizou ali, mais ou menos, foi em 2015. Mas esse número ele segue crescendo. Então, tem uma variação de 414%. Então, nas prisões brasileiras estão presentes a superlotação, má qualidade das vagas existentes, o déficit do mínimo essencial para viver, para garantia da integridade física, a permanência por mais tempo no cárcere do que o previsto na condenação. Eu acho importante também dizer que nesse anuário eles trazem as taxas de óbito no sistema carcerário, porém essas taxas não estão estratificadas por raça-cor. Então, a violência contra a mulher negra, aqui também a gente tem um gráfico, que também foi retirado do anuário, que faz uma comparação de morte violenta intencional entre mulheres brancas e mulheres negras. Então, se a gente for olhar ali, as mulheres negras, elas estão também acima de 60% dessas taxas. Então, os feminicídios, eles aumentam, e quando a gente vai fazer uma estratificação desses dados, as vítimas do feminicídio são 63% mulheres negras, 71% entre 18 e 44 anos, e 64% foram mortas na sua residência. Então, a gente sabe que no Brasil tem um estupro a cada 6 minutos, e o perfil dessas vítimas são de 52%, ou seja, mais de metade dessas mulheres são negras. Aqui também, ó, a gente vai fazer uma análise desse estupros de 0 a 17 anos por idade, e se a gente for ver, as pessoas negras, elas estão sempre na frente. Então, a violência contra a mulher negra.
grávida de 6 meses, morreu após 5 dias pedindo ajuda. O caso de Aline Pimentel. Foram 5 dias pedindo socorro. Quando morreu, em 16 de novembro de 2022, Aline da Silva Pimentel Teixeira tinha 28 anos e uma filha de 5. Era uma mulher negra, de baixa renda, moradora de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. E estava grávida de 6 meses de sua segunda menina. Aline perdeu seu feto para o descaso do serviço de saúde e sua vida no corredor de um hospital por hemorragia e falta de leito. Então, esse caso da Aline Pimentel, ele tem destaque, porque o Brasil ele foi autuado nos direitos humanos. Hoje em dia, a gente tem a Rede Aline, que é uma nova conformação da Rede Cegonha, mas seria importante pensar que é necessário não ter homenagens póstumas, né? Porque essa rede, em homenagem à Aline, é uma homenagem póstuma para ela, pensando que ela morreu por descaso, porque era uma morte completamente evitável. Então, o estudo de base populacional Nascer no Brasil indica que mulheres negras têm 62% mais chance de ter pré-natal inadequado, 23% de vínculo com a maternidade, 67% de ausência de acompanhante de parto, 33% de peregrinação anteparto e 49% de todas as episiotomias realizadas em mulheres negras foram realizadas sem anestesia local. Cerca de 60% das mortes por violência obstétrica no Brasil são de mulheres negras e 90% seriam evitadas se houvesse assistência adequada. Então, a gente tem também as doenças genéticas ou hereditárias, que são mais comuns na população negra, a anemia falciforme, que é uma doença genética que deforma os glóbulos vermelhos, tornando-os semelhantes a uma foice. Então, a hemoglobina ela faz transporte de oxigênio no sangue. Então, quando a gente tem essa doença, a gente pode ter sintomas como anemia crônica, complicações graves, AVC, problemas renais e pulmonares. Então, geralmente, em alguns casos, em alguns hospitais, quando algumas pessoas que têm anemia falciforme, elas chegam no hospital em crise, com dor, geralmente são vistas como pessoas viciadas que estão buscando analgesia. Então, acaba ocorrendo um subtratamento com elas. A hipertensão arterial sistêmica tem alta prevalência entre negros, com taxa de 20% a 71%. Ela está relacionada à obesidade, diabetes, baixas condições socioeconômicas, escolaridade, dieta rica em sal e pobre em cálcio. Tem muito a ver com a questão do racismo ambiental que eu falei lá no início, afetando homens com menos de 50 anos e mulheres após a menopausa, além de ser comum como condição isolada em idosos. Negros desenvolvem hipertensão arterial em idades mais precoces do que quando comparados a brancos e possuem maiores taxas de hipertensão arterial severa. Em consequência disso, doenças que estão ligadas à pobreza, como desnutrição, verminoses, gastroenterites, tuberculoses e outras infecções e alcoolismo, entre outras, são mais incidentes na população negra em função dos determinantes e condicionantes de saúde, que são questões sociais que também expõem as pessoas. O diabetes mellitus é um distúrbio metabólico que pode ser causado por fatores distintos, definidos por altos níveis de glicose no sangue, resultando na falta de insulina, ou a incapacidade da insulina agir corretamente ou combinação dessas duas condições. Os mais expostos às condições de vida estressante possuem menos acesso à alimentação de qualidade, cuidados médicos preventivos, elevando o risco de obesidade e de doenças metabólicas, como diabetes, são pessoas negras. Então, eu digo tudo isso por quê? Porque para fazer produção de política pública, a gente precisa de dados. Então, esses dados são alguns que sobressaem na população negra, para que a gente possa pensar lá na construção de políticas, como foi a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que é de 2009. Em 2012, a gente teve a Política de Ações Afirmativas, que é o ingresso no ensino superior. Em 2017, a gente tem a obrigatoriedade do preenchimento do quesito raça-cor. E só em 2023 a gente tem a Política de Ações Afirmativas na pós-graduação. Então, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, ela é um resultado da luta pela democratização da saúde, organizada pelos movimentos sociais, em especial o movimento negro. Ela é uma política transversal, ou seja, ela tem que ser compartilhada pelas 3 esferas: governo municipal, estadual e federal.
Então, ela tem o reconhecimento do racismo, das desigualdades étnico-raciais e do racismo institucional como determinantes sociais das condições em saúde, com vista à promoção da equidade em saúde. Ela está embasada nos princípios constitucionais de cidadania e dignidade da pessoa humana, do repúdio ao racismo e da igualdade. Então, ela tem inclusão dos temas. Eu trago os 4 primeiros objetivos dela, que, ao meu ver, todos são muito necessários, mas para mim são os principais, que é a inclusão dos temas racismo e saúde da população negra nos processos de formação e educação permanente, a participação do movimento social negro nas instâncias de controle social das políticas de saúde, o incentivo à produção do conhecimento científico e tecnológico em saúde da população negra e promoção do reconhecimento dos saberes e práticas populares de saúde, incluindo aqueles preservados pelas religiões de matriz africana. Então, as ações afirmativas, aqui eu trago uma foto para começar a pessoalizar a apresentação. Eu entrei na universidade em 2016, na Universidade Federal. Então, a lei de cotas, formalizada pela Lei 2.711, estabelece medidas de inclusão no ensino superior, garantindo a reserva de vagas para estudantes de escolas públicas, priorizando aqueles com baixa renda e pertencentes a grupos étnico-raciais historicamente excluídos, como negros, pardos e indígenas. Ela é fundamentada no princípio da igualdade material, buscando corrigir desigualdades estruturais e ampliar a diversidade nas universidades. Além da inclusão no ensino superior, a legislação ela serve como um instrumento de justiça social, reconhecendo o impacto do racismo e da desigualdade socioeconômica. Ela reforça o compromisso das instituições públicas com a equidade, promovendo uma sociedade mais representativa e plural. Essa aqui é uma foto que saiu no Jornal da Universidade da URGS, que todo ano faz uma foto em novembro com todos os negros da universidade. Então, aqui é a representação dessas pessoas dentro da universidade, pensando que o número de negros cresceu dentro da universidade a partir da política de cotas. Profissional de saúde. Você sabe a importância do correto preenchimento do campo raça, cor e etnia? As desigualdades étnico-raciais em nosso país são determinantes para a vida e a saúde de milhões de pessoas. É através das informações sobre raça, cor e etnia que o SUS pode identificar as desigualdades de acesso, além de permitir a avaliação e o monitoramento de doenças e agravos que afetam determinados grupos sociais e étnico-raciais. E assim, garante que o governo federal possa pensar em políticas públicas mais estratégicas para promover equidade e justiça social. O preenchimento é simples, rápido e obrigatório. Você deve fazê-lo a partir da declaração da pessoa, como ela se identifica. Não é desrespeitoso, nem perda de tempo. É muito importante. Indígenas, pretos, pardos, brancos e amarelos. Como as pessoas se reconhecem? Pergunte para todos, explique sobre a ferramenta e garanta o preenchimento correto desse campo. A diversidade é a força de um país que prioriza o acesso gratuito e integral à saúde. É a nossa força. Você, profissional, é essencial para a construção de políticas de saúde para milhões de brasileiros e brasileiras. Viva o SUS! Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Então a gente começa a pensar. Eu trouxe alguns dados que eles não são bons, eles não deixam a gente feliz. Então, afinal, após tantos dados desmotivadores, o que a gente tem de potência? Eu disse que eu ia começar a pessoalizar, né? Então, aqui nessa primeira foto é minha mãe, que eu falei, é Silvia, e o meu filho Miguel. E na foto do lado são os 3 mais velhos da minha família, minha mãe e os meus tios. Minha família é uma família matriarcal, né? Ela é composta majoritariamente por mulheres. Então, foram essas pessoas que nos deram condição, que trabalharam, e lutaram para que a gente pudesse ter acesso ao ensino superior, eu e os meus primos. Então, se hoje na minha família a gente tem professor, psicólogo, diversas profissões de ensino superior, é porque a base, como dizem por aí, veio forte, né? E aqui do lado é a professora Vera Rocha, que é a minha matriarca na fisioterapia, né?
Eu estudei numa universidade pública de qualidade e eu gosto sempre de ressaltar que o projeto pedagógico político do curso ele foi escrito por uma mulher preta. Então, é a partir de uma mulher preta que a gente consegue se ver enquanto fisioterapeuta dentro da universidade. Eu tinha muita dificuldade desse reconhecimento de entender qual era o meu lugar ali. Então, foi conhecendo a professora Vera Rocha que eu pensei, nossa, é possível, né? Não é só eu. De onde eu vim, vieram mais e com certeza vão vir mais depois de mim. Então, eu trago aqui alguns recortes de alguns sites mostrando que o nosso país ele também é potência. A Ivone Lara, que era uma enfermeira, sambista, que revolucionou a saúde mental pensando na musicoterapia para pacientes pensando em uma saúde mental e psiquiatria feita com mais afeto e humanização. Elza Soares, que foi uma mulher preta que ganhou o título de doutora honoris causa aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Marielle, a Jaqueline Góes de Jesus, que teve uma participação muito grande na Covid, a Ruth de Souza, que foi a primeira atriz brasileira indicada a um festival internacional de cinema, e Chica Manicom, que foi recentemente homenageada pela Escola Paraíso do Tuiuti no Carnaval nesse ano. Sempre censurado pela burguesia, tomou a cidade de assalto e hoje o asfalto, a moda é ser cria, quer imitar os coloristas, sou a voz do gueto, dona das multidões, patriarca das paixões, mangueira, que floresce nas vielas, orgulho de ser. Eu trago o vídeo desse menino, só não vou passar porque senão vai tocar de novo, porque é a gente pensar esse homem negro em um outro lugar, né? Lá no começo, quando eu trouxe os dados, a gente vê que o homem preto, ele tá constantemente na mira do fuzil da polícia, né? A polícia, ela é o braço letal do Estado. Então, quando a gente vê um menino negro numa posição de destaque, cantando carnaval, algo que fala sobre ele, que ele consegue se identificar e se ver ali, também é potência. Então, a gente tem os povos de terreiro, que também são um espaço de cuidado. O baile Charme de Madureira foi reconhecido como um patrimônio da história. A gente tem, como a Cláudia disse, os 21 dias de ativismo contra o racismo. Aqui a gente tem a cantora e compositora Lineker, que foi eleita imortal ao tomar posse da cadeira número 51 da Academia Brasileira de Cultura. Quem tinha recebido esse título antes foi a cantora Elza Soares, então uma mulher trans, preta, ocupando esse lugar. O cineasta da periferia de Belo Horizonte, que foi convidado para palestrar em Nova York. As mulheres negras que estão sempre à frente, né, dessas lutas, resistindo e liderando a luta pela justiça climática no Brasil. O poder da coletividade, né? Então, mães que vão para Sapucaí estão passo a dor. Ainda assim que seja doloroso, elas estão indo e mostrando o poder da coletividade de mulheres pretas. E a literatura de Conceição Evaristo, que resgata a ancestralidade negro-brasileira do nosso país. E é isso. Obrigada. Deixa eu parar de transmitir. Peraí. Cláudia, como é que eu paro? Peraí. Achei. Achou? Achei. Ai, foi maravilhoso, Grazi. Muito obrigada por trazer todos esses dados. Eu vejo que é isso, né? A gente cria incômodos, a gente fica incomodado, mas a gente consegue olhar em volta e a gente consegue se reconhecer, a gente consegue visualizar potencialidades. E eu acho que é disso que a gente está precisando, né? Eu acho que é desse lugar, eu acho que as ações afirmativas, elas estão permitindo que o nosso povo acesse a universidade e que a gente possa ser cuidado, possa ser tratado por outras pessoas negras, porque eu acho que isso era uma coisa que faltava também, né? Tudo que acontecia assim para a gente era através das pessoas brancas e não necessariamente vão ter esse olhar, né? Com esse cuidado para a gente. Assim, então, agradeço muito esses dados que você trouxe. Eu acho que é bom trazer
a problemática, mas também trazer o que está sendo feito de bom, porque a gente precisa disso. E quero abrir para vocês que estão aí participando, que estão ouvindo, para fazer comentários, perguntas, fiquem à vontade. Diga, Verinha. Eu não posso deixar de falar, né? Não vou esperar ninguém falar. Não vou esperar ninguém dizer nada, porque eu preciso te dizer que eu tô emocionada. Porque para mim, assim, é uma honra tão grande, Grazi. Eu peço desculpas, assim, por eu me emocionar dessa forma, mas você falando, eu te escutando, da primeira vez que você chegou a mim, e hoje você falando, para mim, assim, ó, eu acho que eu consegui alguma coisa na minha vida. Eu acho que eu fiz alguma coisa de bom nesse mundo. E você é parte disso de bom que eu fiz no mundo. Então, assim, ó, muito obrigada. É um choro de felicidade, é um choro de realização, que possa vir 1000 Grazes a mais, que a gente possa pretear os espaços e dizer que você está pronta, minha querida, sabe? E acho que trazer as nossas mazelas e trazer as nossas potências é o que deve compor o nosso espaço. Porque não é só de dor, não é só de drama, é também das conquistas que nós tivemos, apesar de todo o movimento que existe para exterminar a população negra, como tu bem mostraste. Eu estou muito feliz com a tua participação, emocionadíssima, que eu achei que eu não fosse me emocionar tanto, mas muito obrigada, Claudinha, o Wellington, né? O Alisson. O Wellington, a Fernanda, Thales, todo o pessoal que está aqui acompanhando e assistindo. Vou deixar, tenho algumas colaborações para a gente debater depois, mas vou deixar passar essa emoção um pouco e a gente conversa. Só para dizer parabéns, viu? Diga, Thales. Dá para me ouvir bem? Dá. Boa noite, pessoal. Então, boa noite a todos os presentes, boa noite a Grazi. Vou aproveitar que a gente está no âmbito meio menos formal, né? Eu vou te chamar de amiga, que a gente se chama assim, né? Então, amiga, para mim, até escutando a prof, assim, me emocionei também. Eu acho que fazia muito tempo que a gente não se encontrava em espaços formais, né? A gente se encontra muito no espaço da casa um do outro, digamos assim, né? E foi muito bom te reencontrar no espaço acadêmico e eu vi essa potência, como o professor falou, né? Essa potência de construção, essa potência de crescimento, de poder olhar para ti e te ver, saber que tipo somos contemporâneos enquanto colegas, porque isso tem uma força, isso tem uma esperança de fazer, de mudar, de não se contentar com o que a gente encontra de realidade, enquanto a forma que se faz saúde, enquanto a forma que se faz fisioterapia. Então, muito obrigado, assim, tipo, muito obrigado, foi um prazer inenarrável te ouvir e saber que a gente pode e vai seguir construindo. Obrigada, Prof. Vera, também, porque eu acho que em inúmeros momentos a gente fala de ti, porque é importante a gente ressaltar quem vem antes da gente, nossas ancestralidades, principalmente na fisioterapia. Então, obrigado, Prof. Obrigado por também ter pego na mão da Grazi e nos fortalecer também. Então, só tem a agradecer. Obrigado pelo espaço também, Cláudio, por fazer a residência nesses espaços. Fiquei muito feliz de ver que era uma plataforma super estruturada, porque fiquei, cara, que legal ver espaços formativos, espaços estruturados, assim, para a gente poder ocupar. Então, parabéns ao Prof. também de poder dar espaço para esse momento. Muito obrigado, gente.
E a gente que agradece. E eu acho que foi muito interessante pensar o projeto em uma plataforma que é de uma rede nacional, assim, sabe, de telemedicina. E quando o projeto foi aceito, eu falei, é isso, sabe? A gente precisa sim ocupar esses espaços. E aí eu fico pensando, por exemplo, quando o Grazi traz esses dados, por exemplo, sobre as doenças que mais afetam a saúde da população negra. Às vezes a gente fica com aquele senso comum de que é uma coisa hereditária, é coisa da população negra mesmo. E aí, quando a gente olha, quando a gente começa a conversar, a debater, a gente vê que, peraí, tem muito mais coisa por trás que está impactando na saúde, que está adoecendo muito mais essa população negra. Então, para mim também é uma alegria muito grande, sabe, ter esse espaço aqui. Continuando aí as mãos, Fernanda, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Me escutam? Sim. Primeiro, queria parabenizar a Grazi, fazer das palavras da Vera a importância da continuidade para a gente. E eu queria, acho que, fomentar um pouquinho o debate com um ponto que eu trouxe numa outra discussão que eu fiz no Piauí, que muitas vezes a gente não entende como que se materializa esse racismo estrutural e institucional no SUS, e a gente pode, às vezes, achar que depende também do olhar do profissional, da percepção desse profissional. Mas um exemplo que eu acho que é poderoso para a gente entender e pensar é hoje quem são as pessoas que recebem, por exemplo, um transplante de coração. Se a gente olhar, é uma fila única do Sistema Único de Saúde, que vai ser gerenciada de forma única, mas os critérios postos, o que significa isso? Os critérios que vão dizer quem pode ou não receber o coração, vai privilegiar e vai encaminhar para que um homem branco receba um coração de corpos pretos, que são os mais assassinados, de jovens pretos. Por que isso? Porque quando eu crio critérios, e eu, nos debates mais recentes, trouxe um bem forte para a gente, que era, por exemplo, se eu coloco a obrigatoriedade de falar uma língua fluente estrangeira. Isso eu já seleciono quem fala ou não. É a mesma coisa do Sistema Único de Saúde, quando a gente pensa nos critérios para receber, elegíveis ou não, para receber um coração. Eu quero ver se essa pessoa vai ter uma boa alimentação, se ela vai ter o cuidado de alguém, e esse cuidado normalmente é de uma outra mulher, né? Não de um homem. Então, os homens já partem na frente disso. Se eu for colocar, ele precisa ter condições financeiras para fazer todo o tratamento, para investir, mesmo recebendo do Sistema Único de Saúde o tratamento de forma gratuita. Há outros parâmetros que vão ser olhados, e quando a gente verifica isso, hoje quem recebe coração no nosso país e recebe mais rápido são homens brancos, de meia idade. E quem são os doadores? São jovens pretos, principalmente assassinados pela polícia. Isso é importante para a gente avançar no debate, porque enquanto professora, e professora que vivenciou essa transformação das ações afirmativas, a gente vê muita resistência dos profissionais de saúde, que sempre acham que a gente vai discutir a própria percepção do indivíduo, racismo ou recreativo ou individual. E a gente está querendo demonstrar o quanto que a própria instituição, a própria estrutura, coloca regras que vão transformar nossos corpos apenas elegíveis para doadores ou como peças anatômicas de estudo nos laboratórios de ciência. Então, acho que a importância que a Grazi traz desses dados é a gente começar. E assim, vai ser uma teia. Quanto mais de nós, quanto mais estiverem olhando para a saúde da população negra, mais nós vamos ser capazes de ver como a instituição e a estrutura impede isso. O próximo encontro, eu que vou estar falando sobre afeto, sobre amor, sobre amamentação. E eu vou mostrar como que a gente já coloca quem pode ou não amamentar nesse país e quem tem esse direito. Então, acho que eu queria contribuir um pouquinho com o debate, trazendo exemplos, Grazi, porque muitas vezes a gente acha que está distante. O racismo não me atinge, ou o racismo não é algo para colocar. E aí, só para finalizar minha fala, em um outro exemplo que eu trouxe até quando
eu e Vera, a gente estava conversando, que foram tantos os oxímetros para leitura da pandemia, como principalmente as escolhas de Sofia. E que não é uma escolha de Sofia, é a escolha de um homem, né? Que era quem teria ou não direito a um leito de UTI no momento de sindemia, onde determinantes sociais atravessavam, né, apenas um vírus endêmico. Ele não era uma pandemia, a gente estava vivendo uma sindemia. Então, acho que a gente consegue ir aprofundando isso, Grazi. E eu queria muito te sugerir algo para você guardar. Nós estamos em 2025. Guarde essa apresentação por 10 anos e refaça ela daqui uma década. E você vai ver, como eu, Vera, o Alisson pudemos ver como docentes, como em 10 anos o fato desses alunos que entraram para a ação formativa na graduação estarem chegando no serviço e nas pós-graduações vão impactar em estudos que a gente vai conseguir avançar muito. Então, daqui uma década, a gente vai conseguir trazer muito mais dados, não só porque raça e etnia passa a ser obrigatório como indicador, mas porque nossas lentes pretas vão permitir olhar para a saúde e desnudar, tirar essas máscaras e essas sujeiras dos óculos que impedem que a gente realmente mostre a situação como ela é. Então, acho que eu só estou trazendo um pouquinho o debate, eu vou voltar para o YouTube para ver se as pessoas de lá, gente, quem estiver no YouTube nos assistindo, pode trazer dúvida que eu falo aqui presencialmente, mas eu vou fechar minha câmera e deixo o debate com vocês, tá bom? Pode falar, Verinha. Eu queria ver se não tem alguém já inscrito, alguma colocação aí no chat ou lá no YouTube, para não ficar monopolizando aqui a conversa. Não, não tem não. O pessoal tá tímido, gente, pode vir falar com a gente. Não, eu acho muito interessante, eu peguei assim, quando a Fernanda falou, né, que os nossos corpos pretos servem para cura, né, entre aspas, e tratamento das pessoas brancas, mas eu acho que tem uma coisa assim bem importante, que é a base, talvez, e o fundamento de tudo, e que se a gente não perceber isso, nós vamos ter pessoas pretas, como hoje nós já temos, diferente do tempo quando eu ingressei, eu tive um professor preto na universidade, mas que não chegou a dar aula para mim. Quando eu entrei, era eu a única pessoa preta, e eu fiquei, acho que uns 5 anos, porque eu sou do tipo que adora a universidade, né? Então, eu fiquei muito tempo na universidade, mesmo formada, eu voltava para fazer conferência, para agitar movimento estudantil, para fazer sindicato, associação, enfim, movimentei bastante o período que eu estava lá em Santa Maria, e eu, durante, assim, 5 anos, eu era absoluta, negra absoluta, né? E acho que nós temos que ter um cuidado muito grande, porque nós podemos ter um número expressivo de negros e negras ocupando os espaços de gestão, espaços universitários, mas se não tiver compreensão da estrutura e do racismo estrutural que modela o nosso processo de compreensão de sociedade, nós não vamos ter mudanças. Por quê? Porque é preciso compreender que esse modelo de sociedade que nós construímos no Brasil é um modelo calcado no racismo estrutural, que ele se organiza para que a gente esteja naquele lugar de poder a serviço da branquitude, da lógica do colonialismo. Então eu sempre digo assim, ó, não basta eu chegar num lugar, porque eu chegar num lugar é a lógica do capital, é o indivíduo que conseguiu alcançar um status. Nós precisamos nos aquilombar, nós precisamos compreender que o nosso movimento de vitória não é um movimento da exclusividade. Não quero ser a maravilhosa porque eu consegui. Não. Nós precisamos normatizar nossa presença nos espaços e tirar a ideia de que o individual
está nos representando, porque necessariamente isso não é verdade numa sociedade capitalista, patriarcal e racista. Então, eu sempre acho que nós, na área da saúde, nós negamos os componentes sociais que estruturam e que são produtores de doença, porque a gente acha que sobre esses elementos nós não temos capacidade de intervir. Podemos, tecnicamente, não intervir nesses processos de adoecimentos sociais, mas se nós tivermos conhecimento da política, da estruturação das comunidades, participação, enxergarmos essas estruturas e esses equipamentos sociais que proporcionam condições das pessoas terem desenvolvimento humano, compreensão de cidadania, compreensão dos seus direitos, nós vamos estar atuando na saúde também. Então, assim, eu queria dizer que esse tema que a Grazi traz não é um tema que se fecha numa questão única de termos pessoas pretas nos lugares e termos mais cotas, mais isso, mais aquilo, não, porque nós vamos ainda ser úteis, os negros úteis nos espaços. Eles nos usam. Então, isso assim é uma coisa que me perturba muito. E nós, na fisioterapia e na área da saúde, de uma forma geral, acho que a Fernanda foi para o melhor lugar do mundo, que é uma área das ciências sociais. Porque a área da saúde é uma área que nega de todas, mesmo na saúde coletiva, os componentes são vistos como os elementos que se agregam. Não, eles são determinantes. E se a gente não enxergar como determinante, a gente vai continuar tratando como superficial. Desculpa aí. Não tem pelo que se desculpar, Verinha. Eu acho que é realmente um lugar para a gente pensar, porque às vezes entre a gente mesmo a gente conversa muito sobre esse lugar, da gente acessou, mas o que a gente não tem que demandar para permanecer, e depois quando a gente chega para atuar como profissional, o que a gente também não passa como atravessamentos. Então, eu realmente entendo assim que acho que é ali um grãozinho de areia, né, no todo que precisa melhorar, assim. E aí eu vou aproveitar, juntar a sua fala com a fala do Paulo, que mandou para a gente aqui no chat, que ele gostaria de parabenizar e agradecer a Grazi pela apresentação, toda a equipe também pela organização da aula. Ele é estudante de Educação Física no UFMG, a gente está no mesmo prédio, Paulo. É um homem trans, negro e periférico, e ele gostaria de compartilhar uma reflexão relacionada à educação física, a respeito do cuidado com a saúde antes do adoecimento, quando nos questionamos quais corpos têm acesso ao lazer, direito ao tempo de cuidado para a saúde por meio das atividades e exercícios físicos. E aí nós nos deparamos novamente com os embates do racismo estrutural. Eu acho que as coisas realmente se ligam, assim, né? Você quer comentar alguma coisa, Grazi? Eu quero dizer que dentro desses espaços de potência que a gente tem, que realmente a gente não consegue pensar em lazer se a gente vai pegar, vai trabalhar, vai passar 2 horas no ônibus para ir, 2 horas para voltar, e passar muito tempo fora de casa. Aqui em Porto Alegre, por incrível que pareça, a gente está no sul, tem um grupo que pensou nessa questão de atividades físicas para pessoas negras, né? Então aqui a gente tem o coletivo Corre Preto, que são pessoas negras que se juntam para correr, né? Porque a gente já tem aquela coisa, preto correndo, né? Então já é um problema. Então são pessoas que uma vez no mês se juntam para ir correr num espaço público. Então, se a gente conseguisse pensar em estratégias assim em todos os lugares do país, a gente conseguiria pensar num pouco mais de lazer, um pouco menos de sofrimento pelos determinantes e condicionantes de saúde, né? Porque são isso, determinantes e condicionantes. E queria dizer também que isso que a Vera traz vai muito do que a gente estava conversando hoje, né? Que hoje eu e a Cláudia, a gente estava conversando sobre as questões técnicas da fisioterapia, né? Que a gente sabe o quanto a técnica é, sim, importante, mas o quanto que o fisioterapeuta não leva em consideração questões sociais. Mas aí a gente chega à conclusão de que questões sociais também causam dor.
questões sociais também são um instrumento de trabalho de fisioterapeuta, né? Então, é isso. O Léo quer falar. Oi, gente. Olá, boa noite. Grazi, parabéns. Fantástica. Eu queria muito. Eu acho que um dia eu vou conseguir chegar e falar com tanta tranquilidade, igual todas vocês faz isso, né? Eu digo que ainda eu estou num processo de letramento, venho de uma formação extremamente positivista, e isso reflete muito na minha forma de visualizar a saúde, a nossa saúde, né, da população negra, e olhar o cuidado extremamente para o corpo, e esse corpo que faz alguma coisa em algum lugar, e é um corpo só físico, né? Então vim agora de uma experiência fazendo essa relação entre raça e dor, né? E eu consegui perceber com muita clareza, eu acho que talvez no último dia, o quanto que a gente é pouco letrado em relação ao cuidado dentro de um lugar tão positivista. E minha ficha foi desligar somente para isso, assim, o tanto que o capital também empurra a gente para um lugar que não merece cuidado, e a gente vê os nossos pares profissionais não se preocupando com isso e fortalecendo todo esse racismo estrutural dentro até mesmo das instituições, e o tanto que vai afetar na ponta, que quando a gente vai chegar nos alunos de fato, né? A falta de conhecimento e a reprodução de toda essa estrutura extremamente complicada. E aí eu estava refletindo numa coisa, acho que foi até a Verinha que falou aí, beijo Verinha, sobre não adianta a gente chegar lá de fato. Então eu fiquei pensando muito isso. Nós conseguirmos nos alcançar, amaciar essas camadas reproduzindo coisas positivas e também ensinando e fazendo, tentando ocupar esse lugar de outra forma que não só um ocupar físico, né? Então eu fiquei pensando muito sobre essa questão e o tanto que é complicado, o tanto que o racismo estrutural ele impede nós de chegarmos ali e não sermos vistos somente também como aqueles que discutem esses temas, né? E nos colocam num lugar que não dá conta também de discutir questões técnicas, né? Eu estava falando isso hoje mais cedo com o Cláudio, assim, que as questões técnicas nós damos conta assim como qualquer pessoa, mas a instituição tende a reduzir a gente a algumas questões também só relacionadas às nossas temáticas, né, que nos cabe. E não, a gente mostra a nossa potência em todos os lugares, de fato. É isso. E ainda assim, quando a gente não chega, né, Léo? E quando a gente chega, eles mudam a linha de chegada de lugar. E Então quando a gente... Perdão. um te vira negrão e vai. Exato. E quando a gente chega, a gente tem que mostrar o dobro de trabalho, o dobro de conhecimento, o dobro de tudo, né? Então, É por isso da importância da gente voltar sempre na base e discutir os currículos, né? Porque não adianta a gente estar discutindo assim e não olhar para a formação. Por exemplo, eu, Graziele, eu sei que eu tenho que ter um olhar racializado e que eu tenho que pensar todas as diversidades. Mas e o meu colega? Né? Meu colega pode até saber, mas ele não está preocupado. Então a gente tem que voltar e olhar para essas questões. E em relação ao técnico, quando veio as ações afirmativas, pensava que a qualidade da universidade ia cair, né? Então estavam me dizendo hoje que tem um estudo da UNB que faz essa análise depois da implementação da lei de cotas. Então se vê, não. Muito pelo contrário, a qualidade da universidade, depois das ações afirmativas, ela está melhor. Porque a gente sabe que a excelência se faz em cima dos alunos cotistas, né? São eles que contribuem para isso. Thales, quer falar? Não, eu vou fazer uma contribuição
pegando um pouquinho da fala da Prof. Dera, assim, em relação, trazendo um pouco do que eu estudo, assim, que é mais a parte de gestão, política pública, do quanto eu tive agora 2 anos trabalhando aqui na Secretaria Estadual do Rio Grande do Sul, e o quanto foi ficou bem nítido, assim, esse, o pacto dentro dos instrumentos políticos, né, que ocupam e que fazem o que vai ser chamado, né, do Estado com a letra maiúscula, assim, né, e da dificuldade que é conseguir pautar um olhar de política pública, de pactuação de indicador, por exemplo, fora do espaço da educação permanente, né? Quando a gente propunha espaços para debater, e não, e é isso mesmo, então tá, vamos, todo mundo vai ir para a luta junto, não, muito importante, mas parece que o muito importante para alguns, e aí entra todos os pactos, assim, né? É enquanto a gente está ali num espaço em que a gente não vai para disputa no momento de conseguir pactuar um indicador, de conseguir mudar de fato o indicador de política pública, e isso é algo bem sintomático em relação ao que a Prof trouxe do estrutural, né? Parece que algumas temáticas a gente consegue começar a debater de uma forma estratificada, e quando eu digo estratificada é já trazendo um pouco do que a Grazi fala. Tá, num primeiro momento a gente se contenta que sei lá, é uma aula da população específica, mas bom, já se passou 10 anos das políticas de ações afirmativas e a gente ainda tem que falar das políticas específicas dentro de uma aula e não dentro da transversalidade de uma formação profissional, né? E aí isso segue reproduzindo que esse aluno, ele vai ser um egresso, ele vai ser um profissional que vai seguir vendo da forma estratificada, da forma segmentada, assim. E aí isso nos últimos tempos, principalmente nesses 2 anos, assim, fez eu mudar um pouco essa posição mais pacífica, ou mais passiva de tipo, isso tá bom, de que não tá bom. O negócio às vezes tem que ir para e o espaço coletivo, é um espaço onde a gente consegue fazer esse movimento de ir para uma luta com mais força, porque quando a gente está no espaço institucional, também parece ter uma força dúbia entre o espaço acadêmico, agora talvez de voltar para o espaço acadêmico, por exemplo, porque a madureza está no espaço acadêmico, com qualquer população específica minoritária de direitos. E aí eu trago de novo do que a Prof trouxe, de que isso é um instrumento do sistema, né? O sistema com C e todo o seu patriarcado que vem dele. Quer colocar uma pessoa lá e essa pessoa é a cruz que vai falar de política, ela é a cruz que vai levantar quando acontecer alguma situação de discriminação, preconceito, vai levantar sozinha, e se daqui a pouco vai ser evadida esse espaço sozinha porque foi violentada. E aí, bom, a gente abriu a porta, entrou, mas não quis ficar, né? Mas a gente não repensa por que essa pessoa evadiu, por que ela foi a única que desistiu, entre aspas, né, de uma oportunidade, né? Porque não era uma oportunidade de fato, ou com a mesma igualdade de dignidade para todas as pessoas de uma mesma sala, ou para todas as pessoas de uma mesma UBS, e a gente vai reproduzindo isso para vários sistemas, assim, né? E aí, para mim, esse espaço de a gente poder, em alguns momentos, até no Estado, conseguir fazer esse exercício com muita articulação, de conseguir devolver o incômodo nesse momento, da gente ir em um grupão, e conseguir devolver o incômodo, conseguir devolver o constrangimento de negar e poder apontar. Hoje, quem nega alguma coisa de política pública, eu chamo de negacionista, de um jeito gentil, quase não educado, que é tipo, negar. Tu quer negar o dado? Então, bom, a gente tem o dado. A Grazi trouxe de uma forma brilhante um monte de dados, né? Porque antes tinha uma justificativa. A gente não tem dado para isso, gente. A gente não tem como eu vejo, a gente não tem como trabalhar a prevenção com a população negra em relação a HIV e sífilis. Bom, então, tu está sendo negacionista, né? Hoje e isso foi uma coisa que na da apresentação eu trouxe exatamente os dados para poder dizer, olha, gente, a gente está negando e parece que tem um silenciamento. Sempre tento fazer uma relatividade em relação à população LGBT, por exemplo, que é a que eu me incluo, e a população que eu tenho mais estudo, assim, né, de mais leitura, que é o quanto tem dentro dos sistemas de saúde, na parte institucional e na parte acadêmica, um medo da gramática. Eu sempre falo que sou um grande questionador da gramática, porque a gente falar que é um genocídio, que hoje acontece um genocídio da população negra, parece que é forte demais. É tipo, não, mas não, mas isso aqui num documento técnico
Mas o dado está ali. Então, há uma escolha política de não falar e não nomear as verdades institucionais que acontecem, assim, né? E que eu acho que quando a gente entra em um grupão, nos espaços institucionais, a gente consegue bancar de escrever algumas coisas que talvez não passassem se fosse só uma Grazi, uma Cláudia falando, uma Vera falando, assim. Então, algumas provocações para o debate, assim, eu queria trazer, assim, que acho que são muitas estratégias para a gente poder pensar. Eu fico pensando muito agora, eu já estou pensando, quando virou o ano, já fiquei pensando na eleição do ano que vem. Eu sei, a gente tem eleição ano que vem, e a gente tem que pensar num projeto também, né? Seja enquanto acadêmico, seja enquanto cidadão que não está numa instituição, porque vai ser tudo, vai ser o transporte público vai ser a educação, vai ser o mínimo das políticas públicas e vai ser, para mim, talvez uma das maiores eleições, porque talvez esteja à frente, né, de fechar as portas de muitas políticas públicas, dependendo de qual governante assumir, né, o que vem nesses próximos 2 anos, com todos os discursos conservadores e de ondas conservadoras que a gente vem ouvindo nos Estados Unidos, na Argentina, de fim do Estado, o fim do Estado, e apropriação de conceitos de uma forma muito bizarra, assim. Mas, enfim, espero não ter sido muito confuso. Deu para entender tranquilo, Thales. E eu fico pensando que é difícil, assim, porque eu acho que tem muito dado, mas eu ainda acho que os dados, eles não são a total realidade, porque se for olhar a fundo, seria muito mais. E aí eu fico pensando, por exemplo, que aí eu já vou trazer o que a Aline trouxe, que é em relação, por exemplo, ao quesito raça-cor. Eu vejo que tem muita pessoa que tem a dificuldade de perguntar, porque, tipo assim, ai, mas é estranho, eu vou perguntar para a pessoa, mas, né, a pessoa pode não se sentir confortável. Ainda existe esse pensamento do estranhamento de que o outro vai dizer que é preto, de que, sabe? Então eu fico pensando assim, como que isso também não é um grande problema? Porque se a gente precisa desses dados para produzir políticas públicas e esses dados não estão sendo coletados adequadamente por esses milindres, né, de tipo, não, vou deixar o paciente desconfortável, tem muita coisa que não está sendo vista e não está sendo pensada. E aí a Aline, ela agradece, né? E ela diz que tem percebido que, para além da obrigatoriedade de colocar cor e raça nos dados, está a necessidade de apontar o olhar crítico para esse dado. Vejo profissionais brancos não trazendo informação para uma autodeclaração efetiva. Por exemplo, ignorar a origem oriental da cor amarela. Isso tem colocado dados equivocados, enquanto profissionais de saúde também podemos ser meios de letramento racial, não declarar para a pessoa, mas ter críticas sobre essa informação. E aí eu fico pensando nesse lugar, né? Porque é importante a gente saber da importância do quesito raça-cor e a gente precisa orientar. Então, no vídeo que a Grazi trouxe é isso. Está orientando o profissional para que esse profissional possa orientar esse usuário do serviço para dar a melhor informação. Então, quando a gente sabe do porquê, eu acho que a gente informa melhor. Se me pergunta hoje, eu não tenho problema. Mas antes, quando eu não tinha o meu letramento racial, eu confesso, eu odiava ter que marcar preta, porque eu não me reconhecia como mulher preta. Mesmo sendo preta retinta, não me reconhecia. Para mim era muito difícil isso. E aí a gente vai amadurecendo, você vai acessando, você vai tendo entendimentos, e aí agora é tipo marco ali com um X gigante, né? Então, é isso. Ai, meu Deus, eu perdi a ordem. Eu acho que é a Verinha. Tá antes. Eu acho que a sequência é você, Grazi e o Alisson. Eu vou deixar a Grazi e o Alisson falar, depois eu falo. Pode ser. Não, eu só ia dizer que às vezes, para mim também, antes do letramento racial, principalmente quando eu entrei na universidade, eu fiquei, como assim eu preciso comprovar que eu sou preta? Eu sei que eu sou preta, eu sei o que eu vivo. Então, às vezes, eu acho que tem isso também, às vezes, do profissional também não alterar, não adulterar a autodeclaração, né? Porque é isso. Se eu me declaro enquanto preta e ele enxerga outra coisa, que ele enxerga é a autodeclaração. E também eu queria só complementar o que tu disse, Cláudia. Ô, Graça, rapidinho. Oi. Só sobe o microfone que a Fê tá dizendo que lá tá falhando. Tá. Eu queria só complementar dizendo que se a gente tem uma falha no preenchimento do quesito raça-cor e os dados são subnotificados e os dados que a gente tem já são muito alarmantes, tu imagina quando a gente tiver o preenchimento
real, correto. Assim, mostra a emergência, mais do que emergência em políticas públicas, né? Mas também a gente esbarra numa questão de que é político, a gente tem que saber quem são os governantes que a gente escolhe, de saber quais são as pautas e tudo isso mais. Pensar, realmente, é um ano de eleição, e aí? Pode falar, Alisson. Boa noite, né, todo mundo. Primeiro, parabenizar a Grazi pela apresentação também. Eu queria só colocar Vocês conseguem me escutar bem? Eu já fui disparando, né? Nem chequei se todo está me escutando. Mas eu queria colocar um ponto no que o Thales comentou, justamente dessas pessoas que ele chama de dos negacionistas, né? Que eu acho que quando a gente tem, pelo Estado, uma política nacional de saúde integral da população negra, o Estado está atestando que existe, de fato, uma negligência na saúde dessa população. Então, não tem nem como uma pessoa negar, né? O Estado está atestando isso. Então, acho que a gente tem muito respaldo para poder considerar. Claro, a gente pode ter os dados ainda, podem não ser os melhores dados possíveis que a gente está construindo, mas como a professora Vela colocou, a gente está, na verdade foi a Fernanda que colocou, né? Que a gente, daqui a 10 anos, a gente vai enxergar uma outra perspectiva de pessoas trabalhando, pessoas negras trabalhando os dados na área de saúde, e vai ter um olhar que é muito específico para essa população, e vai conseguir a gente trabalhar muito, desenvolver muito esse processo de entendimento, compreensão e cuidado da saúde da população negra em si, né? E eu acho que esses pontos de partida que a gente tem, a Grazia colocou lá na apresentação dela, né? A política pública nacional de saúde da população negra, as ações afirmativas, o ingresso das pessoas negras na pós-graduação, né? As ações afirmativas para a graduação. Agora a gente tem também para os concursos lá da EBSER, né? Então é um processo que passinhos que a gente está conquistando, que é um ambiente de disputa, né? Não tem jeito, mas exatamente ocupar esse espaço de disputa mesmo e trazer aquilo que a gente pode ter, como a Fernanda colocou lá na frente, a gente ter um corpo, né? Seja de profissionais da área de saúde, seja de docentes, negros e negras, e que estão trabalhando esses dados da população negra, estão trazendo o cuidado e o olhar que deve ter essa atenção a essa população. Eu queria só colocar esse ponto, assim, que negligenciar isso e negar isso não tem como, né? Porque a gente já tem isso como um dado. Pode falar, Verinha. Eu acho assim bem interessante o que vocês estão trazendo e debatendo, né? E me chamou um pouco de atenção a questão que eu acho que foi a Cláudia que colocou, não me lembro quem foi que colocou, que não se reconhece como negro, né? Na hora de preencher o quesito raça-cor, não se reconhece como negro e tal. O não se reconhecer como negro é parte de um processo de negação, de genocídio, na verdade. Quer dizer, eu faço um apagamento do que tu és. Eu nego o direito de tu ser quem tu és, porque ser quem tu és não traz para o espaço que eu construo, que eu administro enquanto gestor e enquanto político, questões que sejam positivas. É parte do genocídio do povo negro no Brasil, parte de uma política estrutural, social, econômica, que permeia todas as organizações brasileiras. E nós, profissionais da saúde, precisamos compreender que isso tem que permear a nossa atividade no cotidiano. Eu não posso pensar que eu vou trabalhar, eu queria fazer aqui uma pergunta para a Grazi, não sei se o Alisson é da área da saúde, por exemplo,
na saúde da mulher. A gente tem estudado a saúde da mulher negra dentro da disciplina da saúde da mulher. O que a gente vê? Eu fiz A uma gente vê, pergunta aí. a gente vê a saúde da mulher cisgênera, branca, e é isso. Então, assim, nós temos no espaço acadêmico, e o espaço acadêmico consegue ser completamente esquizofrênico, com 1000 perdões às pessoas esquizofrênicas. O espaço acadêmico ele consegue ser totalmente esquizofrênico, porque ele sabe o que ele tem que fazer, ele faz diferente do que ele tem que fazer, e ele realmente está a 1000 de quilômetros de distância da nossa realidade social. Por quê? Porque o Estado acadêmico atende o interesse, e o interesse do Estado acadêmico não é o interesse do desenvolvimento social que nós compreendemos como um desenvolvimento dos direitos humanos e nos considerando humanos dentro desses direitos, né? Então, o espaço acadêmico, ele é uma ferramenta. Por isso que é tão difícil de nós, enquanto movimento acadêmico, que pertencemos a um núcleo de um movimento acadêmico, que é a Abenfísio, fazermos ouvir. Por isso que o nosso discurso fica só num discurso, que quando a gente tenta, assim, implementar questões práticas, é difícil. E a gente precisa pensar que esse racismo que nos colocam, nós somos co-colonizadores, porque a gente nega o direito de ser quem a gente é, porque a gente foi educado para não ser o que a gente de fato é. Quando a gente não consegue trazer isso para a realidade, para colocar a universidade diante da realidade, não é a realidade que eu estou aqui, é a realidade de quem falta entrar. Porque a gente cumpre o papel que o capital diz. O nosso eu individual venceu. Veja que sistema bom, você está aqui. Então, assim, a minha luta na fisioterapia e na saúde, eu acho que aí eu falo aqui da saúde coletiva, falo aqui dos processos de políticas públicas, falo aqui para acadêmicos, para gestores, para pessoas que estão se preparando aí para ocupar os lugares de poder, porque a gente precisa ocupar os lugares de poder. Se nós não ocuparmos os lugares de poder, alguém vai ocupar. Então, que nós precisamos mudar, direcionando para a prática, olhando a prática. Quando a gente pensa que a universidade não chega na comunidade, gente, não chega. Não, nós somos um grupo de privilegiados. Olha o seu José que pega 3 ônibus para chegar no trabalho, acorda às 4h30 da manhã, chega no trabalho às 7h30, cravado, sai do trabalho às 5 e chega às 9 em casa. Ele faz fisioterapia, ele tem cuidado em saúde, ele é um homem preto que tem atenção à saúde? Tem. Então, falta muita coisa e a gente precisa estar com essa energia de que é urgente para a gente poder fazer. Então, eu queria dizer que nós precisamos entender que a academia sempre vai ser esse espaço de elite, por mais pretos que entrem dentro dela. E os pretos que entrem, cuidado, eles poderão se tornar aqueles que não vão superar a educação libertária, aquela que não queira que ele seja o opressor, porque ele se torna um opressor. Então, acho que é isso aí que eu queria dizer, encerrar minha participação e dizer que eu estou muito feliz. Esse debate dá para rende semanas, meses. Obrigada a todo mundo, o Alisson e Cláudia e Grazi e Fernanda e todo mundo que está aqui. Muito obrigada. Obrigada a você, Verinha. Venha, Fê. Me ouvem? Eu estou entrando e saindo porque eu fico lá no YouTube acompanhando. Elise,
vou me apresentar, né? Porque eu não me apresentei. Eu sou professora aqui da UFMG agora, mas toda a minha vivência e experiência foi em São Paulo, na cidade de Santos. Então, foi no Sistema Único de Saúde de Santos, na comunidade do Morro Nova Sintra. E a tua pergunta sobre política estadual de Minas Gerais, eu não sou capaz de responder, mas eu prometo para você, vou anotar o teu contato e como eu vou ser a próxima a apresentar, eu vou tentar dialogar com quem está aqui na ponta, quem está vivenciando, para a gente conseguir fundamentar melhor. Mas eu até pergunto para os presentes que conhecem ou não, para trazer. E aí eu vou tentar, se você me permite, Elise, fazer um pouco a articulação de onde eu vim. Mas eu vou pedir até a ajuda da Cláudia para eu não esquecer, porque eu me conheço nisso, né? Apesar de eu ser mineira, a minha formação enquanto profissional e como educadora e gestora também foi em São Paulo até eu adoecer. Mas eu acho que um ponto que a gente pode pensar juntas para entender é que há uma diferença entre ter a política da população da saúde, da população negra, e ter ações concretas. E aí, enquanto alguém que sempre. A melhor frase que eu consigo dizer é: eu tive que aprender a jogar com o jogo da branquitude. Então, como que você ia, dentro do serviço, que era formado por profissionais brancos ou da academia, ou pelos vereadores ou deputados, trazer o debate, conseguir que ele se aproximasse, e muitas vezes não era pelo caminho de trabalhar a questão da população de saúde negra. Era colocar aqueles indicadores que a gente via, por exemplo, maior mortalidade materna, maior mortalidade infantil, a questão da amamentação, na questão da saúde do trabalhador, eram as dores invisíveis em corpos descartáveis, então eram os trabalhadores que eram os pedreiros, os coveiros, as cozinheiras das escolas, as professoras do ensino infantil, e tentar, muitas vezes, usar aquelas estratégias que é a linguagem que a branquitude usa na gestão. Então, apesar de a gente estar avançando cada vez mais com indicadores, e eu concordo muito com o debate que a gente está trazendo aqui, toda vez que a gente tenta esse acesso pelos indicadores, a gente tem várias portas fechadas. Então, o que eu tentei fazer enquanto gestora e formadora em educação também era tentar capilarizar, era tentar formar multiplicadores, era formar pessoas para a gente ser um bando coletivo, como a Grazi fala, formigas. Porque eu precisava que outras pessoas também abraçassem essa luta. Então, quando eu for falar no próximo encontro, eu vou antecipar um pouquinho só para vocês entenderem. É muito fácil, enquanto profissional de saúde, a gente falar: amamentem 6 meses em livre demanda, ou por no mínimo, amamentem no mínimo 2 anos, quando a gente percebe que as trabalhadoras informais são negras, e a maioria retorna muito antes, ela não tem nem a carteira de trabalho assinado. Quando a gente percebe que a maioria das jovens que engravidam no ensino médio são negras, e na escola se retorna com 3 meses. Quando a gente percebe que na própria estrutura do município, aquele mesmo gestor que fala: precisamos melhorar a amamentação porque nós temos a maior mortalidade infantil do estado de São Paulo, é o mesmo gestor que proíbe a oferta de leite materno nas escolas do município. Então, entender, às vezes, que a gente vai muito além de trazer indicadores, a gente vai ter que pensar outros caminhos. Eu não sei se foi a melhor estratégia que eu fiz, se hoje a gente já consegue avançar em outras, mas eu muitas vezes fazia essa análise, via o que atravessava mais os nossos corpos negros, mas o diálogo com o gestor, eu às vezes reproduzia o apagamento de raça, porque eu percebia que quanto mais eu tentava dizer: somos nós que morremos mais, somos nós que temos maior violência, somos nós que não temos as nossas dores reconhecidas ao parir, somos nós que continuamos não amamentando nossos filhos, não mais como amas de leite, mas agora cuidando dos filhos dos outros, seja como cozinheira, educadora, dona de doméstica, babá, eles recuavam. Então, eu começava a entender que, às vezes, eu tinha que olhar com a minha equipe os indicadores,
mas quando sentar com os gestores, falar a palavra deles. Qual que era a palavra deles? Menor custo, maior produtividade, melhores indicadores, melhor visibilidade no município. Então, eu gosto muito de dar um exemplo, não vou citar quem, mas eu falo muito com a Cláudia e com a Grazi isso, assim, a maior verba que eu consegui para apoiar mulheres negras veio de um deputado de ultradireita. Impensável para a gente falar assim, o que ele estava naquele momento tentando. Mas ele via aquilo como uma forma de visibilidade, eu via aquilo como uma forma de transformação. Né? Então, eu acho que isso é um dos pontos. Então, Elise, eu prometo que eu tento buscar. Eu não estou no SUS aqui desde que eu vim para cá removida por saúde, mas eu tento buscar. E só para finalizar, porque a gente não vai avançar no tempo tanto, eu queria colocar um dos pontos que eu acho importante, Grazi, e você pode nos ajudar a pensar para frente, sabe? Coisas que a gente vai anotando para essa apresentação daqui a 10 anos. Eu acho que ainda a gente avançou nos indicadores, a gente avançou em políticas públicas, mas a gente ainda está em passos muito lentos de compreender o quanto que a gente apropriou, o quanto que a gente matou os nossos saberes tradicionais, os nossos valores, e o quanto que a gente transforma isso num discurso técnico, apagando a filosofia que está por trás. Então, vou dar um exemplo para a gente finalizar, para entender. Escalda-pés ou banho de assento são tecnologias ancestrais de cuidado. O que eu usava, que era o método canguru, que é o nome que se dá no SUS, mas que nada mais é do que a capulana, ou a tipóia indígena, ou uma massagem, vem recebendo outras roupagens, são transformadas em técnicas, são tentados ser colocados para essa população negra como algo a mais, que tem que cumprir um peso a mais, uma carga a mais, só que se tira a filosofia que tinha por trás, a filosofia da comunhão, a filosofia do bem viver, a filosofia da troca. Então, eu acho que a gente está só no começo. Falo com muita experiência de quem não tinha nem esse debate. Vera sabe o quanto que a gente viveu a ausência. Raça, quando entrava, era apenas um marcador, e o que a gente está dizendo que na sociedade que a gente vive, colonial e racista, raça não é um indicador ou um marcador, raça é estruturante. Então, é uma outra forma de olhar para a situação. Então, espero não ter me alongado. Eu vou voltar para o YouTube para finalizar. Grazi, tem vários comentários de pessoas queridas trazendo para você: Ju Acosta, Gabriela Souza, Rochelle dos Santos, Silva Regina, Gisele Assunção, Vanessa Priscila. Então, Preta, você não está só. Olivia Alves, se eu esqueci de alguém, desculpa. Tudo meu mas para parente. dizer que elas veem a potência que você carrega, e para todas elas que estão dizendo aqui, Graziela é a continuidade. Então, para a gente, é importante ver nela a continuidade. Coisa linda, gente. E aí, eu acho que agora, se alguém quiser fazer mais um comentário, você tinha levantado a mãozinha, Verinha? Sim, ó, eu queria falar com a Elise, e não só com a Elise, mas falar com todas as pessoas que estão aqui, né? Eu também não me apresentei, peço desculpas, mas é que eu fui tomada pela emoção dessa guria aí, ó, que arrasou. Eu sou uma mulher preta, né? Eu tenho cabelo branco, loiro, pivete, como ela mesmo diz. Uso óculos, né? Tô aqui na minha casa, uma cortina branca nos fundos e os cabelos raspados que agora já estão compridos. Uso óculos, né? E o seguinte, eu sou fisioterapeuta e fiquei muito feliz com os educadores físicos aqui presentes, né? Então, a gente teve o Léo, acho que, não me lembro se era o João ou se o Vitor. É o João? Não me lembro se Foi era o o João. Paulo. O João Paulo, né? Só Paulo. Fiquei bem feliz porque eu também sou educadora física, né? Então, fui formada
Se hoje o pessoal reclama que foi formado no positivismo, na minha época da educação física era calistenia, era dentro do quartel, a minha escola, a escola de educação física aqui, a EZFID, ela era a escola do Exército, assim como as escolas que eu estudei educação física, as escolas do Exército, eu fui expulsa da escola do primeiro Exército, na ditadura, então também tenho essa passagem para contar outro dia. Mas eu queria responder para a Elise e para os demais. Tem um espaço que nós negligenciamos. Nós, que eu falo, a população negra de uma forma geral, não especificamente as mulheres negras, porque as mulheres negras têm participado do espaço de participação social, do controle social do SUS. Então, nós precisamos ocupar o espaço do controle social do SUS, que é participar dos conselhos locais de saúde, participar dos conselhos municipais de saúde e participar dos conselhos estaduais de saúde e participar do Conselho Nacional de Saúde. Porque lá nós tensionamos as políticas públicas. E tensionamos as políticas públicas pelo quadrilátero que forma a estrutura de governança. Nós, com as políticas, com o gestor, com os profissionais de saúde, que nós temos fóruns de profissionais de saúde, nós tensionamos a formação, porque nós temos fórum da formação, e tensionamos os movimentos sociais como um todo, a participação social. Então, e esse é um espaço em que, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, como diz o pessoal de Minas, Belo Horizonte, o movimento negro está representado dentro do Conselho Municipal de Saúde, em Belo Horizonte, e no estadual também o movimento negro, eu sei porque eu estive em Itapetininga. E junto comigo esteve o pessoal do Conselho Estadual de Saúde e o pessoal do Movimento Negro estava lá. Então a saúde ela é pautada. Se cumpre os quesitos da política, eu não sei. Mas em todos os estados nós temos conselhos estaduais de saúde. Em todos os municípios nós temos conselhos municipais de saúde. O Movimento Negro e nós, como parte disso, precisamos estar presentes. Aí falo para o movimento LGBT, QIPN+, para o movimento das mulheres, para o movimento negro, para o movimento das mães atípicas, para todo o movimento social. Precisamos ocupar. É ocupação, sabe? E só mais dar uma boa noite, agradecer, dizer que a Fernanda traz contribuições muito importantes, eu acho que ela aponta de forma muito positiva que não basta trazermos indicadores se nós não trouxermos aquilo que move a política hoje, que é a economia. Então, precisamos trabalhar com isso também. Beijo, obrigada. Pessoal, eu acho que, assim, se deixar a gente vai conversando, mas eu acho que pelo tempo a gente precisa ir encaminhando para o final. E aí eu quero deixar aberto para vocês que estão participando, se quiserem trazer algum comentário para a gente poder fechar o nosso encontro de hoje, fiquem à vontade. Grazi, você quer? Eu queria só agradecer o convite da Cláudia, né, que para além de me convidar, ouviu eu atucanando ela com a apresentação. Foi uma construção coletiva, né? E para finalizar, assim como eu comecei lendo uma poesia, eu quero ler uma poesia. Então, Cláudia vai dizer, ai, a hora, mas já tô aqui, né? Não vou mais lavar os pratos. Não vou mais lavar os pratos nem limpar a poeira dos móveis. Sinto muito, comecei a ler. Abri outro dia um livro e uma semana depois decidi. Não levo mais o lixo para a lixeira. Nem arrumo a bagunça das folhas que caem no quintal. Sinto muito. Depois de ler, percebi a estética dos pratos, a estética dos traços, a ética. A estática. Olho minhas mãos quando mudam a página dos livros. Mãos bem mais macias que antes. E sinto que posso começar a ser todo instante. Sinto. Qualquer coisa. Não vou mais lavar, nem levar. Seus tapetes para lavar a seco.
Tem os olhos rasos d'água. Sinto muito. Agora que comecei a ler, quero entender. O porquê. Por quê? E o porquê. Existem coisas, eu li e li e li. Eu até sorri e deixei o feijão queimar. Olha que o feijão sempre demora a ficar pronto. Considere que os tempos agora são outros. Ah, esqueci de dizer. Não vou mais. Resolvi ficar um tempo comigo. Resolvi ler sobre o que se passa conosco. Você nem me espere. Você nem me chame. Não vou. De tudo que jamais li, de tudo que jamais entendi, você foi o que passou. Passou do limite, passou da medida, passou do alfabeto. Desalfabetizou. Não vou mais lavar as coisas e encobrir a verdadeira sujeira, nem limpar a poeira e espalhar o pó daqui para lá e para cá. Desinfetarei as minhas mãos e não tocarei suas partes nobres. Não tocarei no álcool. Depois de tantos anos alfabetizado, aprendi a ler. Depois de tantos tempos juntos, aprendi a separar. Meu tênis do seu sapato, minha gaveta das suas gravatas, meu perfume do seu cheiro, minha tela da sua moldura. Sendo assim, não lavo mais nada, e olho a sujeira no fundo do copo. Sempre chega o momento de sacudir, de investir, de traduzir. Não lavo mais os pratos. Li a assinatura da minha Lei Áurea escrita em negro maiúsculo, em letras tamanho 18, espaço duplo. Aboli. Não lavo mais os pratos. Quero travessas de prata, cozinhas de luxo e joias de ouro. Legítima. Está decretada a Lei Áurea. É isso, Cláudia. Maravilha. Pode dizer, Alisson. Não, na verdade eu estava tentando bater palma. Oh, gente, mas, gente, muito obrigada. Eu aproveito aqui para agradecer a Grazi por ter aceito o convite. Agradecer todo mundo, eu não vou citar nome por nome, todo mundo que está participando, que está divulgando, que está aqui junto. Acho que para mim é muito importante ter esse espaço de aquilombamento, sabe? É poder olhar para essas carinhas e me sentir acolhida, me sentir parte, porque a caminhada ela era muito solitária. E aí, quando a gente chega assim e consegue juntar esse povo para falar de uma coisa que às vezes eu achava que eu estava ali pensando coisa demais e que era coisa da minha cabeça, e ver que está todo mundo aqui pensando junto, para mim é muito importante. E aí eu quero agradecer também à Rede Ruth pela parceria, por disponibilizar esse espaço para a gente estar aqui hoje. Gente, reforçar só a importância da assinatura da lista de presença. Isso é importante para a gente ter o controle de participação de vocês e para a gente traçar também o melhor perfil de quem é que está acompanhando o nosso SIG. Então, assim, é muito rapidinho, são respostas curtas, rápidas. Quem já assinou da primeira vez, hoje vai ter menos perguntas ainda para responder. Então, pedir vocês para dar essa atenção para a lista de presença. E aí, depois de toda essa conversa, eu acho que eu e Grazi estavam conversando muito sobre esse lugar também desses afetos da poesia. E como a campanha desse ano de 21 dias de ativismo contra o racismo está homenageando Beatriz Nascimento, que foi uma historiadora, uma ativista e poeta, uma mulher negra intelectual brasileira, que foi defensora da luta antirracista no resgate aí das histórias da população negra no país. E aí eu acho que nesse lugar de trazer dor, mas também trazer afeto, eu trago um poema curtinho dela, que é Quero Escrever um Conto. Quero escrever um conto. Pode ser um conto de fadas, um conto do vigário ou um conto erótico. Quero escrever um conto de amor e de vida. Quero dizer de felicidades, alguma coisa que seja ela mesma, assim como um sentido em atuação, ouvidos, olhos e bocas. Quero escrever um conto de amor, um conto verdadeiro, com eletricidade de ser. Quero um conto, um canto, um ponto na trajetória do devenir, para um futuro mais belo. Futuro que vislumbro na cor dourada do sol da janela dos arquivos. Arquivo casa, onde eu morei e que em mim mora. Quero escrever um conto ao silêncio dos documentos. Esse poema é da Beatriz Nascimento, de 1984. Então, para a gente fechar essa noite, que a gente possa escrever e que a gente possa vivenciar um conto para a nossa história, para a nossa saúde, para as nossas vivências e trajetórias. Que esses arquivos eles possam se nutrir de dados positivos de nós, de acesso, de cuidado, de saúde, de respeito e de humanidade. Que possamos juntos escrever um conto de nós. E só para relembrar que nesse caminhar, no próximo encontro, a gente vai falar de Umbutu,
técnicas ancestrais de cuidado com a Fernanda. Então, é isso, gente. Eu quero agradecer vocês mais uma vez, desejar uma boa noite e espero muito contar com vocês no próximo encontro. Tchau, viu, gente? Boa noite. Tchau, tchau. Vou só encerrar a gravação.